Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Lucimere Ricas, sou professora de design do CAP-UERJ, pesquisadora na área de ciências e tecnologias e design, educação. E estou aqui hoje fazendo a mediação de uma mesa redonda sobre o ensino de física e matemática, né? A nossa primeira mesa redonda do programa Educare. E o que é o programa Educare? É um programa de extensão, fiz a minha colinha aqui, que integra ensino e pesquisa em ciências, artes e tecnologias através de projetos transdisciplinares. Nós promovemos a educação científica, artística, matemática e tecnológica mediante espaços de debates, seminários, congressos, cursos, publicações para amplo acesso a todos os interessados. Atuamos, assim, na construção e na divulgação de abordagens e de metodologias para o ensino das áreas mencionadas, criando grupos de estudos para atuar em ambientes pedagógicos e instituições científicas de nosso Estado, apoiando e desenvolvendo atividades para ensino das ciências, arte e tecnologias em diferentes centros, departamentos e da universidade e da sociedade em geral. Nós temos um Instagram, que nós fixamos aí o endereço do Educare, para que todos possam seguir, o nosso canal do YouTube, que também está aí no chat, e vamos conhecer um pouco dos nossos convidados aqui da noite. O primeiro vai ser o professor Tiago, professor associado de Física do CAP-UERJ, ele vai se apresentar daqui a pouco. Também gostaria de ressaltar que a partir do dia 8/10 teremos a exposição do Tiago, professor Tiago, do projeto dele de extensão, no Centro Cultural do CAP, chamado RoboCap. A exposição vai ficar de 8/10 até 11/11, e convidamos a todos os professores que possam levar os seus alunos nesse espaço. A gente também vai oferecer uma oficina de robótica com o professor, ele vai falar um pouco mais sobre isso. E temos também o professor Jean, professor de matemática, pesquisador, professor adjunto de matemática, pesquisador em filosofia e história das ciências. Sejam todos bem-vindos, né? Contamos com vários professores aqui do CAP-UERJ, diversas áreas, e estejam abertos a perguntas. A dinâmica vai ser a seguinte: apresentei o programa, apresentei os professores, o professor Tiago terá 10 minutos de fala, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 10 minutos, depois seguido pelo Jean, professor Jean também, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá? Eu vou tentar controlar um pouco esse tempo de fala, de inscrição, de perguntas, para que a gente possa aproveitar bastante a nossa hora aqui da nossa mesa redonda, ok? Vou passar a palavra agora para o professor Tiago. Olha, professor Antônio Borges, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela participação, professor. Um prazer enorme recebê-lo. Vou passar a palavra para o Tiago. Tiago, professor de Física, vai se apresentar e falar um pouco sobre o ensino de Física. Gostaria de ressaltar também que no nosso canal no YouTube do Educare, nós temos as entrevistas com o professor Jean e o professor Tiago. Tiago, seja bem-vindo, a palavra agora está com você, tá? São 7h13, nós teremos até 7h23, 7h25, para você colocar as suas considerações, depois a gente passa para o professor Jean, tá bom? Obrigado, Lu. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todas, todos. Falar sobre ensino de física, de ciência no geral, é um desafio, né? E é um prazer também. Assim, eu queria falar um pouco, né, sobre... Eu estava pensando sobre uma palestra que eu assisti. Eu não lembro se foi no doutorado ou na graduação ainda, mas eu assisti uma palestra com o professor Marcelo Fonteboa. O pessoal de física deve conhecê-lo. Ele é autor de um livro de física de ensino médio bem famoso, né? E ele dava aula em uma escola em Niterói, né? Eu sou formado pela UF, então ele dava aula em Niterói e ele teve lá na UF para dar essa palestra para a gente lá da licenciatura em física, né? E aí ele falou uma coisa, e isso foi pelo menos aí de 10 a 15 anos atrás.
né? Então, e ele falou o seguinte, que já lá naquela época, 10, 15 anos atrás, né, a gente não tinha toda essa imersão que a gente tem hoje em dia de tecnologias, de smartphone, de computador, mas já naquela época ele falava que ensinar era, né, ele exemplificando assim, né, você chega em uma sala de aula e aí os alunos totalmente sem interesse no que você tem para ensinar, né, principalmente sendo física, né, a princípio desinteresse, e aí você tiver uma pílula antigravitacional, você chega lá na sala de aula, pílula antigravitacional, dá para um aluno, ele vai andar pelo teto, e aí você toma, você anda pelo teto, e aí você vai conseguir dar uma aula sobre aquilo, todo mundo vai ficar super animado, vai gostar, vai achar incrível. E aí na semana seguinte, você chega na sala de aula também com a pílula antigravitacional. Eles, né, novamente, pô, legal, vamos, né, andar aqui no teto, vamos dar uns saltos loucos aí. E aí, na terceira semana, quando você chega com a pílula antigravitacional, os alunos já não têm mais interesse, né? Já, né, andar pelo teto, a gente já andou semana passada, já andou semana retrasada, não faz mais sentido para a gente. Então, o que ele queria colocar é que a física, né, o ensino, no geral, principalmente para adolescentes, é sempre um desafio, né? Você sempre tem que estar motivando os estudantes, né? Eles têm que ter uma motivação, um motivo para realizarem aquela ação ali de estar em sala de aula, prestando atenção, aprendendo. Então, já há 10, 15 anos atrás, ele apontava, né, a necessidade do professor estar sempre se reinventando, né? Reinventando suas práticas, reinventando sua metodologia, reinventando os seus artifícios educativos, os dispositivos que você tem à mão. E hoje em dia, né, 15 anos depois, mais ou menos, aí, de quando eu assisti essa palestra, isso se potencializou muito mais, né? A gente tem hoje os algoritmos aí das mídias, né, que os estudantes usam, né, de Twitter, de Instagram, do YouTube, eles se potencializaram cada vez mais para aprender os alunos, para gerar aquele pico de dopamina, né, também os jogos que eles jogam, né, os jogos evoluíram muito ao longo desses anos. Então, os estudantes, no geral, os jovens, e até os adultos também, a gente está um pouco, digamos assim, na sociedade a gente teve, nos últimos, talvez, 40, 50 anos, um boom alimentar, né? Hoje em dia, mais ou menos 2/3 da população é acima do peso, né? A gente teve um boom de alimentos super palatáveis, com alto teor de caloria, né? Coisa que a gente não tinha na época dos nossos avós, né? Então, esse boom, né, de alimentos, ele impede que a gente tenha uma alimentação saudável, né? E também esse boom que a gente tem, né, de dispositivos, de formas de você sair do tédio, ele também faz com que a gente tenha que se reinventar. É como se os alunos estivessem viciados, imersos em um mundo onde você tem à sua disposição diversas fontes de picos de dopamina, né? Então, é muito difícil, a partir do momento que eles ficam viciados, né, em relação a jogos eletrônicos, às mídias, a essas recompensas rápidas, é muito difícil você se voltar a outras coisas que podem também ser prazerosas, mas que vai ser um prazer mais a longo prazo, né? Porque quando você está num processo de aprendizagem, né, e isso a gente também, mesmo enquanto docente, a gente está sempre aprendendo, né? Então, quando a gente está lidando com algo novo, um método de ensino, está frente a um dispositivo, está se propondo a aprender um programa para inovar os nossos métodos educacionais, é sempre uma alegria muito grande quando você aprende uma coisa a mais. Você, né? Eu, por exemplo, eu estou agora, faço edição de vídeo. Quando eu aprendo alguma coisa a mais na edição de vídeo, é um prazer que eu tenho, né? Quando eu aprendo uma forma a mais, um programa a mais, é sempre um prazer que eu tenho de estar aprendendo aquilo. Então,
é esse prazer que a gente tem a médio e longo prazo, né? Que a gente tem que estar... Só que para que a gente tenha esse prazer, a gente tem que estar desintoxicado daquelas coisas que nos dão prazer muito rápido. Então, eu acho, né, que hoje em dia, um grande desafio, não só para nós, professores de física, de ciências, mas como um todo, é a gente estar o tempo todo pensando em como motivar o estudante, né? E aí, né, para a gente motivar o estudante, a gente tem que estar motivados, né? Você não motiva ninguém se você não estiver motivado. E aí a gente pensa em toda uma gama de coisas, né? As condições de trabalho que a gente enfrenta, né? Embora, claro, eu me sinto, de certa forma, privilegiado frente a colegas de outras redes de ensino, né? Por estar no CAP-UERJ, mas a gente precisa pensar essa coisa, né? O professor, o docente, ele também precisa estar motivado hoje em dia, porque ele também está imerso nesse mundo, né? Esse mundo tecnológico, a gente vê aí, né? Claro que eu imagino que entre as pessoas que são mais instruídas, mas saiu aí notícias recentemente sobre as bets, né? O que elas estão causando aí no nosso país, não sei quantas pessoas recebedores do Bolsa Família estão aí com as bets, até o pessoal das redes de supermercados estão preocupados com os lucros dos mercados, as pessoas estão parando de comprar comida para apostar em bets. Então, a gente também está imerso nesse mundo aí de coisas que têm uma alta dose de dopamina, uma alta dose de você ficar, de certa forma, viciado, né, em coisas rápidas. Então, eu acho que é um momento hoje, principalmente após termos atravessado a pandemia da Covid, onde muitas coisas mudaram em as relações interpessoais e também as relações com os estudantes. Hoje em dia a gente tem muitos casos também de bullying que a gente não tinha antes, a gente tem muitos casos de estudantes com problemas de relações. Então, hoje em dia eu tenho batido muito na tecla da questão da saúde mental, né? E isso perpassa, eu acho que, o ensino de todas as ciências. Então, acho que a gente tem que se preocupar hoje bastante. Eu falei na entrevista que eu tive, né, no Educarem, então acho que a gente hoje tem que ter uma preocupação muito grande com a nossa saúde mental, nós enquanto profissionais, até porque docentes são uma classe que é a classe que mais tem burnout, né, junto com policiais, né? Então, nós estamos muito fragilizados em relação a isso. Então, acho que a gente tem que se atentar muito para essa questão da nossa saúde mental, porque a gente só vai conseguir corresponder a esse objetivo de estar dando um ensino de qualidade, interativo e que motive o nosso estudante, se nós, por outro lado, estivermos engajados e motivados. E, para isso, acho que é fundamental essa questão da saúde mental. Então, eu acho muito importante isso, queria ressaltar muito isso para nós, professores, e em seguida também para os nossos estudantes, né? Porque eles nos têm muito como um objetivo, né? Eles nos veem como uma pessoa ali que eles possam se espelhar, que eles confiam, né? Cada estudante, dentro do hall de 10 professores, vai ter aquele que ele se interessa mais, que ele se identifica mais. Então, muitas vezes, eles se abrem para nós, conversam conosco. Então, é muito importante a gente estar ciente disso para a gente até poder identificar nos nossos estudantes elementos, né? Porque uma prova que a gente dá para o estudante não é só uma prova, né? A gente consegue ali, vendo trabalhos que a gente passa para os alunos, o que ele faz, o que ele entrega, como que ele está se sentindo de certa forma, né? Então, eu acho muito importante a gente estar ciente disso, ter plena consciência disso, para que a gente possa desempenhar o nosso papel de forma positiva e também de forma que seja saudável para nós próprios, né? Que não seja algo que vai nos causar mal, né? Então, eu acho que passou os 10 minutos e finalizo aí, já passo aí para o Jean. Jean, antes de passar a palavra para o Jean, eu gostaria de lembrar a todos que estão na sala e no nosso chat tem um link para termos o certificado. Eu gostaria que vocês preenchessem esse certificado de participação
o link para o YouTube, para que vocês possam também assistir a entrevista do professor Jean e do professor Tiago, e demais membros também do nosso programa de extensão Educare, e o link do Instagram, né, para todos. É isso. Professor Jean, fique à vontade. Obrigado, Lucimere. Eu vou pedir, como eu estou com esses problemas técnicos, eu estou olhando para um lado e para o outro, você está aqui com o rostinho, quando o meu tempo acabar, você faça assim que eu consigo ver o seu rostinho dizendo, acabou, já. Tá bom, agradeço. Eu vou interagir um pouco com as falas do Thiago. Primeiramente, agradecer o Plano Educare, eu antecipei, né, antes de iniciarmos a conversa. Eu acho que sempre que nós nos reunimos, sempre que nós conversamos, algo novo surge, algumas ponderações, ideias, pelo menos a mim, me incentivam a continuar, me incentivam ainda evitando os burnouts, como o Thiago salientou, a importância da saúde mental, mas também, de certa maneira, as nossas conversas, as nossas interações, embora nos deem até mais trabalho, elas também são muito gratificantes, elas nos motivam, elas nos incentivam. Então, assim, agradecer ao programa Educar, aos participantes, porque para mim tem sido relevante, tem sido um prazer mesmo atuar, interagir, conversar em todos os momentos. Eu havia separado esses 10 minutos em 4 pontos muito específicos. Voltar a algo que eu havia dito acabei não na entrevista, eu não estava pensando em falar muito sobre aquilo que eu chamava de atraso do atraso e as suas ponderações sobre epistemicídio. Eu também gostaria de adiantar um pouco já a conversa, né, porque a nossa ideia era justamente termos as falas e o diálogo na mesa redonda. O Thiago, na nossa entrevista, acabou não indo ao ar, mas ele já sabe. Eu sempre tenho essa pergunta, porque ele tem estado comigo, justamente em relação a como nós participamos na universidade de pesquisa, ensino, extensão, e relegamos a administração, muitas vezes, a um plano, eu diria, segundo, terceiro, ou que nós nem queremos ver, tomamos como um peso, e acredito que aí esteja uma das questões que, infelizmente, nos impedem, uma questão que nos impede, de avançarmos. Então, já adianto até uma pergunta que faria ao Thiago, como ele, com a experiência que ele tem do ponto de vista administrativo, percebe bem essas noções. E depois, 2 exemplos que, do mesmo modo que o Thiago elencou e falou, né, de algumas questões que nós vivenciamos em sala de aula, um exemplo que eu gostaria de passar no ensino básico e um exemplo no ensino superior, de algumas situações que, de fato, me incomodam bastante. E o Thiago, quando ele traz a ideia da pílula, do vício, justamente quais são esses sistemas, quais são esses modos de operar que nós estamos, não apenas aos nossos discentes, mas nós também. Essa fala do Thiago é muito importante, porque a ciência ela é feita coletivamente. O modo, o saber humano, o saber intelectual é sempre feito coletivamente e com coparticipações em diferentes níveis. Piegas a falar isso, algumas pessoas talvez pensariam que seria algo de politicamente correto, mas cada vez que vamos a uma sala de aula, cada vez que participamos dos nossos ambientes de aprendizagem, nós saímos dali melhores, saímos dali com outros olhares, com outras perspectivas. Então, de certa maneira, a educação científica, quando temos tantas estafas, tantos indocentes quanto indicentes, temos que olhar com bastante atenção, com bastante cuidado, porque tem algo errado, tem algo que está sendo feito de maneira muito equivocada, porque desde o mundo antigo, desde de Grécia, Roma, o processo educacional tem muita conexão com saúde. Nós separamos, dizemos que aqui é educação, aqui é saúde, mas, de certa maneira, gosto de pensar que a educação faz parte da nossa saúde integral. Então, se nós, dentro dos nossos próprios processos educativos, não estamos conseguindo agir, não estamos conseguindo criar ambientes em que nós consigamos tomar conta das nossas próprias saúdes, sejam elas físicas, mentais, coletivas, políticas, algo está muito equivocado. E então, de certa maneira, esse algo que eu sinto também em pontos de equívoco é o que eu falei na entrevista do atraso do atraso. Algo que eu ainda não escrevi, algo que eu ainda tento sempre que tenho oportunidade nesses ambientes em que estamos de mesa redonda, de conversa, jogar essa perspectiva, porque
ele dialoga muito com uma fala do Thiago, quando ele fala sobre tédio. Lá na entrevista eu disse que isso se baseava, de fato, num algo, eu acho, mais bonito do que atraso do atraso, que é o esquecimento do ser, do Heidegger. O Heidegger diria, olha, nós esquecemos o ser e nós esquecemos que nós esquecemos o ser. Nós sequer conseguimos mais pensar sobre o sentido da vida porque nós estamos tão atarefados no nosso dia a dia, porque nós estamos tão cheios de afazeres para superar esse tédio. E ele também usa uma palavra que seria equivalente a esse tédio, dizendo que nós estamos dissonantes, nós não estamos conectados, nós não estamos em harmonia com o nosso todo. Então, de certa maneira, acredito que, não, eu dizia, né, na entrevista, que não se trata de uma questão pura e tão somente de termos a melhor tecnologia, não se trata de uma questão pura e tão somente de termos os melhores computadores, de termos os melhores instrumentos. Acho que há uma ausência de convívio. E aí, repito, a alegria que eu tenho em participar do Educare são os nossos convívios, são as nossas trocas. É olhar, por exemplo, nas nossas dificuldades tecnológicas e arrumarmos maneiras de superá-las. É olharmos e pensar, poxa, aqui é interessante se nós imprimíssemos dessa maneira, aqui é interessante se fizéssemos dessa forma. E, novamente, a sociedade, a ciência é feita coletivamente. Ela é feita na sociedade, ela é feita no sentido de universidade, em que todas as disciplinas dialoguem em prol do bem humano. E me parece, por exemplo, eu falei muito isso às vezes, conversando com o nosso núcleo de extensão, que só o fato de exigirmos a extensão mostra que, de alguma maneira, o nosso conhecimento científico foi desvirtuado, porque a universidade por si só é extensionista, a ciência por si só dialoga com o mundo, a ciência por si só quer transformar o mundo para o melhor do mundo, para o melhor do humano. À medida em que nós não fazemos isso, e nós nos preocupamos muito com pesquisas, às vezes de cunho pessoal, às vezes de cunho institucional, algo está equivocado. E não me parece tão distante termos um diálogo político em que cadeiras aparecem nas costas das pessoas, diálogos políticos em que, de certa maneira, nós sequer conseguimos ter um consenso de diálogo, mas tratamos isso com uma violência absurda. Devido já ao adiantar do tempo, pelo que eu estou me cronometrando aqui, eu só vou mencionar 2 momentos do ponto de vista de ensino de ciências que me marcaram profundamente e tem um diálogo muito profundo com a pílula e o momento de desintoxicação que o Thiago nos traz. Vou começar pela uma experiência que eu tive numa aula de matemática. As pessoas que me conhecem, isso me marcou muito, então já falei isso em vários ambientes, em que 2 alunos vieram me perguntar assim, olha, professor, nós não estamos entendendo o método que o senhor está adotando. Eu gostei da frase, falei, mas como assim? Qual o método? O que acontece? Não, nós não entendemos o método. Eu falei, fala para mim como é o método. Como que vocês estão experienciando a aula? Olha, o senhor vem dar um caso concreto, o senhor dá um exemplo às vezes retirado de um jornal, às vezes um exemplo do mundo, uma adaptação. Aí o senhor mostra, resolve ali aquele exemplo, e depois você passa para outros exemplos, você vai resolvendo exercícios conosco, e de uma determinada maneira você generaliza. E você diz o que... Mas a gente não consegue, às vezes, captar, por exemplo, qual a matéria de hoje. Eu falei, o que você anotou no caderno? Aí a pessoa disse, olha, foi um teorema não sei o que fundamental. Eu falei, sim, fundamental da trigonometria. E aí você fez esses exemplos e depois você generalizou. Eu disse, justamente esse é o método. É a partir de vocês construírem os exemplos, vocês gerarem, a partir de vocês, uma ordem, um padrão, para que nós possamos abstrair e depois passar para a teoria e resolver problemas mais complexos. Então, aquilo me marcou bastante, porque a frase seguinte foi, não, mas nós não queremos assim. Nós queremos que o senhor vá ao quadro, resolva os exercícios e diga para a gente como vai ser, como vai cair na prova. Então, aquilo foi assim, do tipo, me entristeceu e corroborou essa tese do atraso, do esquecimento do ser, é que, de certa maneira, as pessoas já estão viciadas em algumas pílulas, em algumas respostas, e por que não dizer a própria inserção dos nossos concursos, Enems e assim por diante, porque o tipo de resultado que as pessoas querem. E não para minha surpresa, anos depois, na UERJ já, num curso, enfim, num programa do PIBID,
em que nós falávamos justamente de questões ativas, propostas ativas de modelagem, propostas em que você fornecesse investigações, alunos da graduação falavam assim, não, mas o importante são exercícios que condicionem, de certa maneira, do mais simples ao mais complexo, com as questões que cairão no concurso. Essa foi basicamente a fala, e é evidente, aqueles que pesquisam em educação de ciência, sabem que existe esse paradigma do exercício, mas esses dois exemplos, acho que de maneira muito, para mim, categórica, de maneira muito clara, nós já estamos no processo de formação dos professores de ciência, na própria sociedade em geral, vista nos nossos estudantes, já condicionando algumas perspectivas, que eles desejam algumas pílulas, alguns paliativos, para usar a linguagem do Thiago, e que, de certa maneira, é muito difícil desintoxicar. É muito difícil você propor novas atividades quando, de certa maneira, há um grande interesse para resultados, às vezes, mais fáceis. E, ao meu ver, acho que nós cometemos, enquanto sociedade, enquanto sistema educacional, diversas formas de epistemicídio. Nós impedimos que esses seres humanos tenham contato, às vezes, com a dificuldade, às vezes com as próprias limitações da ciência, porque nós preferimos dar respostas e pílulas, receituários e prognósticos, às vezes para problemas que nem existem. Então, acho que não sei se me passou meu tempo, o Lucimeg não fez nenhum gesto, mas acabou? Então acabou. Se você disse que acabou, acabou. Eu acho que tem muita coisa bacana das duas falas, né? Interessante que é uma mesa redonda sobre o ensino de ciências, e a gente vê como que as ciências abraçam vários temas, né? Permeia tanta coisa. Eu fiz algumas anotações aqui, né? E ouvindo a fala do Thiago e do Jean, todos dois falam sobre resultados imediatos, sobre imediatismo, sociedade imediatista, a necessidade da gente ter soluções criativas, do professor se reinventar em sala de aula, em compreender, né, a sociedade atual, os problemas atuais, e buscar um equilíbrio, né, numa sociedade em constante transformação. E esse equilíbrio tem a ver com saúde. É bem bacana, surgiu nas falas, né, saúde mental do professor, e deixa eu ver o que mais, a ausência do convívio, e o ser, né, a necessidade do ser. Então, nós estamos aqui filosofando, né, trazendo aí como a origem da ciência também é ligada à filosofia. Eu gostaria agora de abrir a inscrição para que todos pudessem falar e comentar sobre a fala, tanto para o Thiago, vou deixá-los à vontade também. Mas, Lu, posso provocar o Thiago, desculpe? Claro. Porque a ideia de como ele vê a administração dentro desse dito tripé, né, universitário, da pesquisa, ensino e extensão, porque, ao meu ver, a administração ela mostra muito daquilo que nós pensamos de pedagogia, ela mostra muito daquilo que nós pensamos de ensino e da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a maneira em que nós nos organizamos, muitas vezes, isso me parece que... Não sei, Thiago, deixar você falar. Como você vê, como você integra a administração nesse tripé? Então, Jean já fez a sua pergunta, né, Jean? Abriu. Depois nós temos a Bárbara. Bárbara, se você quiser abrir seu microfone ou registrar a pergunta pelo chat, tá? Vamos lá. Primeira pergunta para o Thiago, já vindo do Jean. Thiago. Oi. Então, responder uma pergunta do Jean, né? É algo que eu nunca parei assim para pensar, né? Quando ele me perguntou pela primeira vez, achei bem interessante. Eu acho assim, a gente, tentando responder brevemente, eu acho que a gente entra, né, para o espaço, né, para o instituto, né, pensando lá no tripé, né, pesquisa, ensino e extensão. E aí, quando a gente menos espera, a gente é capturado pelo administrativo, né? Por um lado, eu acho que o mundo ideal seria a gente fazer realmente só pesquisa, ensino e extensão, né? Imagina, seria uma maravilha a gente poder só se dedicar à pesquisa, ensino e extensão e
a parte administrativa mais burocrática, né? Poder ter outras pessoas, outros servidores para fazer esse trabalho mais burocrático, né? Agora, por outro lado, né, pela minha experiência, né, como coordenador, chefe de departamento, diretor, você estar em toda essa parte administrativa, ela sempre me deu uma visão muito mais ampla da instituição, né? Então, a partir do momento que eu era coordenador, eu conseguia ver não só a minha equipe, eu conseguia ver as outras equipes, conseguia dialogar com os coordenadores de cada equipe, né? Como chefe de departamento, eu participava de discussões, de decisões junto com a direção do CAP à época, né? E isso também me permitia ter uma outra visão, né? E quando estava na direção, eu também conseguia lá, né, ter diálogo também com outras gestões de outras unidades da UERJ, com a reitoria, com o Centro de Educação e Humanidade, né, direção do centro. Então, você já tinha uma visão muito mais institucional ali, né, olhando a sua unidade, né, e você já não é mais da equipe de eu, no caso, já não era mais da equipe de física, não era mais do Departamento de Ciências da Natureza, eu era o CAP, né? Então, eu recebia e dialogava com todos como um representante. Então, eu acho que você estar nesses espaços e você participar disso, ele te dá uma visão muito ampla, né? E te faz se sentir também mais parte da instituição. Você consegue, depois de toda essa experiência, ver coisas acontecerem e você ter um parecer mais aprofundado do que está acontecendo e também se colocar melhor em relação ao que você observa, poder dar soluções, né, dar algumas dicas assim, do que pode ser feito e tentar participar mais ativamente, mesmo já não ocupando mais esse espaço. Então, eu acho que é fundamental, né? Embora o ideal, claro, mas acho que é sempre importante, talvez, a gente fazer uma mescla, né? Claro que tem gente que nasceu e vai gostar muito de administração e vai viver ali. Tem gente que não vai gostar nem um pouco, mas eu acho que para todos nós é importante ter uma mescla ali ao longo da trajetória, experimentar um pouco esses espaços aí administrativos, para ter essa visão mais ampla aí da instituição. Pessoal, eu levantei aqui a mãozinha, já porque eu estou controlando o tempo de fala e das perguntas, né? A professora Bárbara perguntou aqui no chat: como vocês, Jean e Thiago, pensam em como nós, professores, podemos fazer para sair desse malabarismo em sala de aula e, ao mesmo tempo, estimular esse ser criativo nas ciências? Porque mundo afora vemos que muitas soluções nas ciências vêm da visão e práticas criativas e, no nosso caso, ainda temos esses modelos de termos que seguir um padrão para que os estudantes consigam compreender algum conteúdo. Como o professor Jean falou, né, as pílulas aí imediatas, né, das soluções imediatas. Professor, você gostaria de falar, Jean, primeiramente? Jean e Thiago, a pergunta é para os dois. Eu falaria até para corroborar ou continuar a fala do Thiago. Assim, eu acho que uma saída, Bárbara, colegas, é justamente esse ponto que o Thiago nos diz do administrativo. Você ter um conhecimento maior do ponto de vista funcional, não apenas do ponto de vista teórico. Digo isso porque não é segredo para ninguém dos participantes, acredito, talvez uma pessoa desavisada, que eu gosto de outras formações e tenha tido outras formações. E numa segunda licenciatura, por exemplo, eu ia, porque no meu currículo eu tinha a necessidade de fazer uma outra disciplina específica de didática, que não tinha no currículo antigo, e era muito curioso, porque eu estava em sala de aula, enquanto professor, fazendo uma segunda licenciatura e com ideias irrealizáveis que as pessoas propunham. Então, eu sempre falava, mas há quanto tempo, educadamente, tá? Há quanto tempo vocês não vão a uma sala de aula? Porque essa realidade que está sendo proposta
ela não condiz com o cotidiano, ela não condiz com as práticas. Então, assim, eu acredito, e a Bárbara também menciona a questão do exterior. Se você analisar currículos a Portugal, a França, eu vou falar de onde eu acabei analisando com o maior cuidado e vivenciando, os Estados Unidos, você vê práticas que são agora já quase seculares, de professores e propostas que foram sendo implementadas aos poucos. Então, aí há um processo do administrativo, que foram sendo refinadas com a realidade e que gradativamente entraram no processo de formação dos professores, especificamente de matemática ou também de ciências. Então, acho que nós temos um caminho grande a fazer, que é justamente essa ideia de conviver, essa ideia de você estar presente na sala de aula. É muito comum falar o chão da escola. Além do chão, esse sentir o suor, eu brinco, né? Eu senti o suor do aluno. Eu lembro, na verdade, eu ia falar isso na fala do Tiago, né? Quando ele falou de tomar uma pílula antigravitacional, em que as pessoas vão andando pelos tetos e tudo. Eu tava brincando na minha cabeça, eu tava, cara, às vezes eu só quero andar pelo chão, assim, só quero ter aquele prazer de estar com os pés no chão. Eu acho que falta isso em alguns momentos. Nós precisamos ter os pés no chão. Olhar e dizer, olha, o currículo tem os seus defeitos. Tem. O que nós podemos fazer? Como nós podemos atuar? Quais são os caminhos que isso pode nos levar? Agora, é um caminho árduo, e eu acredito que não foi tão por acaso a minha pergunta para o Thiago. Ele até, na sua resposta, mencionou isso, né? A vasta, apesar dele talvez não gostar da vasta, mas a vasta experiência administrativa que ele tem. E ele perceber isso na universidade e, ao mesmo tempo, estar com o pé no chão, ouvir, dialogar, conversar. Eu acho que esse seja um caminho. É um caminho, às vezes, tortuoso, longo, mas me choca, e é isso que eu volto ao que ele menciona sobre a questão da saúde. Me choca nós não conseguirmos dialogar, me choca nós termos processos educacionais que tendem até a nos afastar do que é nos unir, e eu acho que os nossos casos políticos mostram muito isso. Professor Tiago, gostaria de comentar a pergunta da Bárbara? Sim, eu acho que, com relação à pergunta da Bárbara, a gente tem um desafio muito grande, que às vezes, para algumas partes desse desafio, nós estamos um pouco de mãos atadas, né? Vai ser uma disputa muito longa, que, para mim, é repensar a questão do conteúdo, né? Eu acho que a gente está num modelo de ensino que a questão do conteúdo ela tem que ser totalmente revista, né? Conteúdo de todas as disciplinas, né? A gente tem aí talvez uma oportunidade aí com a reforma do ensino médio, pelo menos para o ensino médio, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente estar rediscutindo isso, né? Repensando todo o nosso currículo, que, se eu não me engano, o currículo do CAP, a última versão, se eu não me engano, é de 2015. Então, a gente precisa pensar todo o currículo que nós temos, o que a sociedade hoje precisa de um estudante recém-formado, né, no ensino médio, né, esse ser crítico, né, que a gente sempre fala. Então, o que a sociedade precisa, ou o que ele precisa para encarar a sociedade. E, a partir disso, né, e aí, claro, hoje a gente tem muito essa questão das soft skills, né? Então, você tem lá um jovem que sabe exatamente algumas coisas, que é um especialista em algumas questões, mas, às vezes, não sabe como participar de uma entrevista, como participar de uma dinâmica de grupo, né? Não sabe como liderar uma equipe, e tudo está relacionado a essa criatividade, né? Então, talvez a gente precise repensar o conteúdo e pensar em desenvolver uma escola que consiga dar para esse estudante as ferramentas que ele precisa para essa sociedade que a gente está aí 5.0, né? Então, tudo que ele precisa para encarar essa sociedade, desenvolver essas soft skills aí que vão ser tão importantes para ele nesse mundo que a gente está aí
está se reinventando bastante, né? Se lerem os livros do Harari, né, 21 Respostas para o século XXI, ou Sapiens, eles falam sobre isso, né? A gente está em uma era que ela está se reinventando o tempo todo e a gente não sabe como vai ser a sociedade daqui a 15 anos, daqui a 25 anos. E é quando esses alunos, eles que estão saindo hoje do ensino médio, eles vão estar em plena fase aí, né, na flor da idade, digamos assim. Então, a gente precisa dar as ferramentas para esse estudante que vai encarar uma sociedade que a gente não sabe muito bem como vai ser. Então, acho que isso aí é fundamental. Obrigada, Thiago. Quem levantou a mão aqui foi o professor José Antônio Borges, uma grande inspiração para mim. Quero agradecer a presença dele, cientista, pesquisador, professor da UFRJ, criador do programa Vox e um querido, uma grande referência, um grande mestre. Professor, fique à vontade para falar. Maravilhosas falas, maravilhosas, Lucimere. Professor Thiago, professor Jean Felipe. E eu queria comentar especialmente uma das falas iniciais do professor Thiago, a respeito a pessoa inventou uma máquina maravilhosa, chegou lá na turma, mostrou a máquina antigravidade, os alunos se encantaram, depois na segunda aula se encantaram menos, na terceira aula eles não queriam mais saber da máquina. Esse professor agiu errado. Por que ele agiu errado? Porque ele não se preocupou, e aí eu queria o seu comentário, professor Thiago, em fazer com que aquilo se incorporasse à criatividade dos alunos. Quer dizer, ele apresentou a máquina, ok, aquilo ali ficou uma coisa pronta. Se você apresentar pela segunda vez, já está pronta. Não tem criatividade nenhuma envolvida. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa máquina, vamos inventar uma possibilidade de fazer as mulheres emagrecerem. Ou vamos fazer com que essa máquina faça com que quem tem o pé torto fique com o seu pé melhor. Ou vamos fazer com que plantar arroz, trazer desafios aparentemente malucos que façam que os alunos possam criar em cima daquela coisa que é maravilhosa, mas que por si só se esgota. Eu queria obter seus comentários, professor. Perfeito. Eu acho que, né, o que você colocou é até um pouco do que eu busco um pouco lá no CAP, né? Eu tenho um projeto lá que é de robótica educacional. Então, a gente ensina para os alunos as ferramentas, eletrônica, programação, e depois eu chego para o aluno e falo, tá, e agora? O que você quer fazer? Aí eles vêm com as coisas assim, né? O último aluno, não, eu quero fazer uma besta acoplada a um negócio que gira. Eu pensei, cara, como é que eu vou fazer uma besta com o aluno aqui no ensino médio? Ele vai atirar um colega aí. Aí, enfim, a gente foi adaptando, né? Aí virou um lançador para fazer estudo, né, de lançamento oblíquo. Mas é isso, né? É uma coisa que a gente tem aí do método socrático também, que Paulo Freire fala sobre isso, que é introduzir aquilo na vida do estudante. Então, o que eu busco fazer, né, é aquilo, o aluno ele não ser só o usuário, né? Não ser só aquela pessoa que vai tomar a pílula antigravitacional, mas aquela pessoa que vai, não, vamos entender como é essa máquina, né? Vamos fazer uma outra máquina? Não, eu não quero que ela anule a gravidade, mas que corte o efeito pela metade, ou corte 80%. Como que eu vou fazer isso? Então é aquela coisa muito de você pegar aquela tecnologia, né? Você desconstruí-la e você tentar pensar alguma forma de você instigar o aluno a pegar aquilo, apropriar-se, né? E a partir daquilo desenvolver algo novo, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental, que não é apenas você consumir, né? Você não apenas ser ali só um espectador, mas você ser um participante, né? Você tá ali, você criar, você fazer um produto novo, você usar a sua criatividade e transformar aquilo ali que está sendo colocado à sua frente. Então, acho que realmente, né, isso é essencial, a gente tentar explorar ali, né, todas as nuances daquele objeto que está ali colocado. E aí, claro, no universo ali de 30 estudantes, cada um vai ter a sua visão diferenciada, mas aí para a gente chegar nesse contexto, eu acho que ali o professor é a peça fundamental que vai conseguir conduzir aquela orquestra, né? E aí por isso que vem
a questão aí, né, que até o Harari fala muito de inteligência artificial, robô, né? Será que isso vai substituir o professor? E aí a minha resposta, que eu acredito, é de forma alguma, né? Porque por mais que você tenha aí métodos de ensino adaptativos, generativos, de acordo com cada estudante, feitos por inteligência artificial, jamais que aquilo vai ter a capacidade de um professor olhar aquele estudante, identificar aquele estudante, suas potencialidades, as suas dificuldades, e conseguir ali fazer com que o aluno extraia ali o melhor dele e consiga se apropriar da melhor forma e transforme aquilo para a sua vida, para a sua realidade. Então é isso que eu acho. Eu agradeço também aí a instigação aí para a gente chegar nisso. Obrigado. Obrigada, professor. Tem mais uma pergunta aqui no grupo, ó. Na verdade, um comentário da professora Suelen, querida professora Suelen. Ó, pessoal, boa noite. Não sei se estou muito enganada, tá? Mas o que eu tenho pensado muito é em como se é possível passar um pouco a bola do uso da pílula antigravitacional para que o estudante gerencie isso. Em que momento ele pode usar, que na verdade passa pelo, eu não diria um protagonismo, mas deixar o ponto de vista dele aparecer mais. Eu acho que foi exatamente isso que o Thiago comentou, né, e o professor Antônio Borges, falando sobre protagonismo e criatividade em sala de aula. Você gostaria de comentar, Jean, a fala da Suelen? Não, primeiro agradecer as perguntas, os comentários do professor Antônio Borges, também acho que a Regina, né? Saudades, Regina, os abraços, Aguinaldo também, e tudo. Não, acho que, de fato, acho que o Thiago, ele foi de encontro a essa parte que ele falou de uma desconstrução. Quando ele falava, em diálogo com o professor Antônio Borges, eu pensava no encanto, né? É uma coisa que sempre me fascinou, assim, que no Platão foi citado aí o método socrático, que é a ideia da teoria, né? A palavra teoria vem dali, de contemplação, aquilo que te puxa, aquele sol, e então, de certa maneira, a pílula te dá um encanto. Eu entendo a analogia que foi usada, do excesso de encanto, faz com que aquilo que era talvez considerado mágico, no bom sentido da palavra, aquilo que despertasse o interesse se torna rotina e já não traz mais o interesse. E, de fato, a Suelen, eu acho que você e Thiago fizeram um bom diálogo, uma de parte escrita, a outra na parte aqui gravada e oral, em que, não sei se o protagonismo, mas a ação do estudante se dá em entender esse encanto e gerar outros encantos. O Thiago, quando diz, olha, a partir de um determinado momento, fazer um instrumento para lançamento oblíquo, mostra também um processo de entendimento, se não entender o encanto, mas entender aquilo que, olha, o que te chamou a atenção, qual foi o elemento que ali estava, que fez com que algo saísse da realidade. O Escher, pintor, né, estilografista, ele tem várias cartas muito interessantes e ele fala justamente sobre um determinado momento, a opressão da gravidade, da força gravitacional, que ele queria superar aquela força gravitacional. E assim, e terminando, acabei vindo de uma conferência, de uma palestra, de um encontro que tinha da AmpMat, né, sobre a formação de professores de matemática. É muito interessante ver a dificuldade que nós enfrentamos da linguagem formal. A linguagem formal, ela tira um certo encanto, e é óbvio, quando você vai amadurecendo, aquela linguagem também vai, de certa maneira, te seduzindo, né? Você vai vendo os sabores de você ser mais chato, digamos assim, de você conseguir ser mais formal, porque você consegue resultados mais objetivos. Eu acho que isso faz parte também da ciência. E, Lu, eu vou ficar de olho aqui no rapaz, se ele aparecer novamente. Espero que vocês não tenham se desconcentrado. Agora você vê, né? Está falando sobre imediatismo, sobre tecnologia, sobre ataques, né? Até lembrei da fala da Flávia, ela não está aqui hoje, acredito que eu não a vi. Ela falou sobre fake news, né? E bullying, e ataques cibernéticos, a gente vivenciou isso agora, né? Mas a gente está aqui também com a presença da professora Regina Dantas, também uma excelente professora, uma grande lembrança e memória do doutorado, né, do HCTE, que agora está no Rio Grande do Norte. Regina, você gostaria de comentar? Você fala que as conversas estão sendo muito interessantes e a cada camada explorada faz com que precisemos de mais tempo para discussões. A pergunta da Bárbara despertou interesse aos participantes. Lembrando que
A maioria das pessoas que estão presentes são ligadas à área das ciências, né? Pesquisadores, professores de física, matemática, tecnologia, robótica, programação. Estou vendo muita gente aqui. E como é importante da gente falar, a importância da gente falar do ensino de ciências, o fazer ciência, principalmente no Brasil, né? De sermos protagonistas nessas discussões. E concordo com a Regina. Regina levantou a mão. Regina, por favor, fique à vontade aqui para falar. Seja muito... Já não dá nem tempo, eu estou aqui correndo, olhando o relógio, para agradecer tudo a todos, essa oportunidade que estão aqui participando, os que estão ouvindo, e eu vou falar do local, das pessoas que estão aqui assistindo. Quando eu falei das camadas, é que a cada resposta, ou quase cada posicionamento que vocês dão, vocês falam de Sócrates, vocês falam de vários outros autores, pessoas, informações, frases. Isso é tão rico. Eu só estou querendo despertar a atenção até como uma proposta de resposta, né? Não só de provocação, mas dizer que a facilidade com que nós estamos falando aqui é porque nós estamos com um olhar também transdisciplinar, e isso faz com que a extensão fique muito prazerosa, muito gostosa. Eu acho que a grande questão, digamos assim, como uma proposta de resposta para a Bárbara, seria fortalecer a criatividade misturando essas áreas de conhecimento, misturando esses aprendizados, eu misturo mais ainda, e principalmente o que o Jean também falou, em relação ao técnico na universidade, porque a nossa experiência na UFRJ é diferente. Talvez, eu não sei, eu não conheço como isso funciona na UERJ, mas eu vejo que os posicionamentos aqui são mais ligados à UERJ, talvez seja uma questão de realidade. Na UFRJ a gente mistura muito, por isso chegamos à conclusão de que a extensão é muito prazerosa, e ela está sendo melhor ainda, porque ela está sendo levada para a sala de aula, para as salas de aula, né, para o ensino como um todo, por que não para a pesquisa? Então, e aí, na minha humilde colocação aqui, a minha experiência com a área da saúde, pelo incrível que pareça. Eu ficava desesperada com os professores da biofísica, enfim, do Centro de Ciências da Saúde. Tudo quanto era formulário para participar de eventos, conseguir recursos, organizar eventos, ou até mesmo discussões em salas de aula na graduação, eles estavam na frente. Se tinha que botar a mão na massa, que é como isso foi colocado também por Tiago, né? Em que você tendo um acompanhamento, uma experiência administrativa, você sai na frente. Então, por que não misturar isso tudo? Eu acho que essa é uma solução, uma receita de bolo que a UFRJ tem desenvolvido bastante. E essa mistura é interessante. Tem periódicos organizados por técnicos, tem de tudo ali misturado, em que o docente participa, ou seja, em que o ensino e a pesquisa participam, ou os técnicos também participando do ensino da pesquisa como professores, e trazendo a criatividade da extensão. Falo isso com muita naturalidade por fazer parte do grupo de extensão que foi colocado aqui, foi citado, né, do Jean. E isso está sendo muito interessante, trazer as experiências da sala de aula e fazer um retorno de tudo que é discutido, digamos, teoricamente, para que seja colocado em prática na extensão, nas salas de aula, é isso. Então, essa mistura ela é muito bem-vinda. Eu coloquei só para vocês pensarem um pouquinho nisso, mas, na verdade, vocês já estão falando sobre isso, entendeu? É isso, querida. Obrigada, Regina. Bem, pessoal, o papo está muito legal. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Acho que essa mesa redonda ela pode dar frutos, a gente pode pensar em mais atividades como essa, compartilhando as nossas experiências. O programa Educare é um programa novo, né, um programa de extensão, mas tem conseguido fazer justamente o que a Regina falou, né, trazer essa transdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade, várias áreas que aparentemente, né, têm suas limitações, mas que na sua essência estão integradas, né? A gente fala sobre ensino, a
A gente fala sobre educação básica, educação superior, pesquisa, extensão, desenvolvimento do pensamento projetual dos nossos alunos, protagonismo, metodologias criativas. Então, a experiência do professor, ela é fundamental, né, para o nosso amadurecimento e para a nossa troca contínua, né? Então, mais uma vez, eu convido a todos a preencherem o formulário para receberem seu certificado de participação. O link está fixo aqui no chat. Também a nos seguir no YouTube para acompanhar as nossas entrevistas, né, o nosso canal, que também está em construção e precisa muito de vocês, para que vocês todos estejam com a gente. E o Instagram, ok? Eu vou abrir para considerações finais. Se alguém gostaria, Jean, Tiago, alguém gostaria? Vou abrir um minutinho só para as considerações. Alguém também quiser divulgar o seu programa, deixar algum link aqui no chat para a gente, algum contato, seria ótimo. A Elisandra, a Letícia, dando aqui os parabéns, né? Eu agradeço muito a presença de todos, né? Vamos lá. Professor Jean, professor Tiago, gostaria de após a fala deles, ou de quem a gente já vai encerrar, ok? Quero agradecer a participação de todos, todas. Acho que a Lucimere resumiu bem a questão do Educaria. Nós começamos, a Regina mencionou, cada um aqui com um projeto, essa ideia de estar em diálogo, estar em conversa, ela somente se deu justamente por pessoas que já estavam trabalhando no ensino, na pesquisa, na extensão e também na administração, conhecendo os pormenores, pensando a universidade, pensando essas possibilidades e essa ideia de integrar para conviver, integrar para dialogar, acho que é o que tem nos motivado e tem nos enriquecido. Então, simplesmente agradecer e obrigado. Professor Tiago, gostaria de... Também, seguindo aí o que o Jean fez, né? Só dialogando rapidamente, né, porque a Regina falou, é importante lembrar que esse ano de 2024 foi aprovado na UERJ que os técnicos de nível médio que têm o curso superior, eles possam coordenar projetos de extensão, né? Então, isso abre também uma potencialidade para que a gente possa fazer cada vez mais essa mistura, né? E quem sabe aí, em breve, a gente não tem aí um técnico, né, com projeto de extensão no CAP, a gente possa também trazer para o programa Educar para a gente ter uma troca ainda mais interessante, com maior potencialidade. E é isso, né? E no geral também agradecer, acho que foi muito positivo essa primeira mesa redonda aí no nosso programa. E é isso, né? Aguardar pelas próximas e novamente agradecer a Lu aí pela mediação, o Jean aí por estar dividindo essa mesa comigo, e o pessoal que está aí, que participou, que trouxe perguntas e somou, né, nessa mesa aí, essa fim de noite aí de segunda-feira, né? Então, obrigado, pessoal, obrigado a todos e todos. Pessoal, muito obrigada, agradecendo aí, principalmente essa integração, né, da UERJ com a UFRJ, podemos aí trocar experiência entre os professores também. Um beijo, um abraço a todos e ótimo descanso, uma ótima semana. Obrigada, pessoal. Boa noite.